Salve, salve! O meu nome é Felipe Celestino. Eu sou ator, formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André. Sou também músico, compositor, trabalho com fotografia, com produção cultural, com escrita. Mas eu me considero, na verdade, poeta. Eu gosto de olhar para o mundo através do filtro da poesia. Eu sinto que existe um comichão, uma vontade de refletir o nosso mundo, as nossas relações. E essa vontade, ela transborda às vezes através do teatro, às vezes através da música, através da escrita e, recentemente, através das colagens. Tudo fruto desse universo poético do poeta Celestino, que teimosamente insiste em transbordar. E foi durante a quarentena, causada pela pandemia do coronavírus, que as colagens entraram no meu mundo. Eu sempre fui muito admirador das colagens, eu acompanhava alguns colagistas pelo Instagram, algumas páginas de colagistas como a Black Collage, o Senegambia, a Cola da Preta, mas eu nunca tinha feito uma colagem. Só que nesse contexto de estar preso dentro de casa, de ficar preso por causa da pandemia, a gente teve que se reinventar de alguma forma e descobrir novas formas de expressão. Eu estava numa fase onde eu estava transbordando muito pela escrita. Eu tinha acabado de escrever um espetáculo teatral chamado Negro, para um edital de dramaturgia daqui de São Paulo, do CCSP. E eu decidi criar uma capa para esse projeto. Uma capa que desse conta de, em outras camadas, trazer imagens do contexto que o espetáculo trazia. E pesquisando algumas imagens, refletindo sobre algumas imagens, eu estava com vontade de pegar todas que eu encontrava no caminho e colocar tudo numa imagem só. Então eu cheguei nas colagens. E aí eu li um pouco sobre colagem, sobre como fazia colagem e decidi criar uma colagem para a capa desse espetáculo, para a capa desse projeto. Foi assim que nasceu a minha primeira colagem, foi no final de maio de 2020, a gente ainda estava bem no começo da pandemia, da quarentena, e foi assim que nasceu essa minha primeira colagem, de nome Negro, assim como o espetáculo. E aí eu decidi colocar essa colagem no Instagram, na minha página do Instagram, como uma forma de partilhar o que eu estava aprendendo, partilhar as minhas pesquisas, meus estudos, e também de ver como que reverberava um pouquinho essa colagem. E para minha surpresa, essa colagem reverberou muito bem. Essa colagem, ela teve uma repercussão massa, muita gente vindo falar comigo. Ela era muito simples, mas teve um resultado muito bacana. E aí logo em seguida uma amiga minha, chamada Maria Chu, dramaturga incrível, ela disse para mim que ela sempre quis uma colagem da Angela Davis. Então eu fiz uma colagem da Angela Davis. Em seguida, uma amiga muito querida também, chamada Rosa Couto, pesquisadora de música preta incrível, uma das vocalistas da Fumilayo Afrobeat Orquestra. Aliás, pesquisem se vocês nunca ouviram. A Rosa pediu para eu fazer uma colagem de Itamar Assunção que pudesse ser a capa do projeto de doutorado dela sobre o Nego Dito. E aí eu fiz essa colagem. Com o tempo eu fui pegando cada vez mais gosto e fazendo outras colagens e fazendo outras colagens. E assim eu fui criando, me inspirando, estudando e fazendo mais e mais colagens que eu ia postando no Instagram e vendo como reverberava. E as colagens começaram a ter uma proporção muito interessante. Mas o principal é que eu me sentia muito à vontade, eu me sinto muito à vontade fazendo colagens. São como um respiro para mim, um transbordar que acontece de forma muito intuitivo, muito potente e muito orgânico, muito fluido. Eu me sinto muito à vontade fazendo colagens, parece que elas têm vida própria. O meu processo de criação ele acontece de forma muito intuitiva. Eu encontro uma primeira imagem, que vai ser o centro dessa colagem, e parece que essa imagem acaba chamando outras imagens organicamente e elas vão se juntando, se encontrando e dando match, e assim nasce a colagem. É um processo muito fluido, muito tranquilo. E uma coisa que eu acho importante de dizer é que eu me sinto muito à vontade fazendo colagem. De todas as linguagens que eu tateio com a minha poesia, seja o teatro, seja a música, seja a própria escrita, as colagens elas fluem sem pressão, sem uma grande cobrança. Eu me sinto muito feliz e satisfeito com o resultado delas. Então tem sido uma relação
uma relação de muito afeto, eu com as colagens. Tem sido um processo muito incrível. Uma coisa fundamental de ser dita é que desde 2015 os meus processos artísticos eles têm se verticalizado na pesquisa afrodiaspórica, na negritude. Foi em 2015 que uma das principais chaves da minha vida viraram, que foi quando eu me entendi negro. Sabendo de todo o contexto que isso envolve, sabendo que eu sou uma pessoa negra, de pele clara, que eu carrego os meus privilégios nessa sociedade racista que a gente vive, mas que também é um fator determinante na minha construção como indivíduo. E pesquisando sobre a negritude, me entendendo cada vez mais dentro desse processo, isso inevitavelmente transbordou para as minhas pesquisas artísticas. Eu sou ator e cofundador do O Bonde, um coletivo que pesquisa o corpo negro dentro do teatro. Eu sou idealizador e apresentador do Aquilombamento Digital, que corre pelas redes do Teatro de Container, do qual eu também integro a equipe. E no Aquilombamento Digital eu converso com artistas pretos do cenário teatral paulistano para falar sobre negritude dentro do teatro. Eu sou idealizador e fotógrafo do projeto Café Preto, onde eu tomo um café com pessoas pretas para a gente conversar sobre a nossa relação com a negritude, e isso reverbera no ensaio fotográfico, que eu presenteio a pessoa com esse ensaio, e em troca ela me apresenta uma outra pessoa preta para a gente tomar café e fazer o mesmo processo. E nas colagens não é diferente. Nas colagens eu pesquiso o corpo negro, eu tento protagonizar o corpo negro, eu tento resgatar a nossa ancestralidade, a nossa relação com a ancestralidade preta, com a nossa fé. É onde eu também pesquiso os meus estudos com os orixás. Então, toda a minha pesquisa artística, mas principalmente nas colagens, ela é verticalizada numa pesquisa sobre o corpo negro. As colagens para mim são uma forma de samplear a vida e mostrar o jeito que eu vejo o mundo através das entrelinhas poéticas. É um jeito de recortar vestígios da vida que reflitam de forma contundente o nosso tempo, lançando uma lupa de aumento para o nosso cotidiano, misturando cores, fé, ancestralidade e negritude. Ser espada, lança, afeto e poesia. Foi na Escola Livre de Teatro que eu aprendi a olhar para o nosso tempo e refletir o nosso tempo dentro de cena. Como que eu consigo encontrar na fotografia das linhas do Bresson, como que eu consigo encontrar nas pinturas, nas tintas e cores do Bruegel, como que eu consigo encontrar nos manifestos do Brecht, como que eu consigo encontrar na música de Bethânia, nas poesias de Patativa da Saré, dispositivos poéticos que me ajudem a transformar em cena o que eu quero dizer para o mundo. Isso de alguma forma é colagem. Eu pego uma referência aqui, eu pego uma imagem dali, eu pego uma ideia colar e eu misturo tudo e crio uma cena. E com a música não é diferente. Quando eu vou compor, eu bebo de referências, eu leio notícias, eu pesquiso quadros e eu faço de tudo isso uma grande coletânea de referências que viram uma música. Com o tempo, eu tenho descoberto que tudo acaba sendo colagem. Que a forma com que eu produzo artisticamente sempre é sampleando coisas, bebendo de referências e construindo pequenas colagens, seja no espaço, com o meu corpo, seja com a minha voz na poesia, ou seja mesmo com as imagens dentro de uma colagem. Tudo tem se mostrado para mim como uma grande colagem de possibilidades. Uma das colagens que mais repercutiram das que eu criei foi uma colagem inspirada no Beijo, do Gustav Klimt. Eu estava refletindo sobre um projeto de pegar obras clássicas e colocar corpos negros que protagonizassem essas imagens. E aí eu comecei com O Beijo, que é uma obra clássica, onde um casal está se beijando, cheio de flores e tecidos, e pesquisando imagens para poder agregar a essa colagem, eu encontrei uma imagem onde o ator e apresentador
Lázaro Ramos tá beijando a Thaís Araújo, a companheira dele, e aí eu peguei essa imagem e coloquei dentro da colagem. A partir daí, tudo foi se construindo. Uma imagem vai levando a outra. Os braços e pernas e pés da pintura do Clint foram trocados por braços e pernas e pés da Thaís Araújo, que eu fui recortando de outras imagens. Então é uma pesquisa de banco de imagens que a gente tem que fazer. De repente surgiram as espadas de São Jorge, os mantos de reis e rainhas africanos, e a colagem O Beijo estava pronta. Outra colagem que repercutiu bastante, coincidentemente ou não, foi o beijo dado pelo Lucas Penteado com o Gilberto no Big Brother Brasil. Eu acordei naquele dia e acordei já com a notícia circulando nas minhas redes, nas manchetes, nas matérias, e aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo porque eu conheci o Lucas, conheci rapidamente numa viagem que a gente fez juntos, e era muito forte ver tudo que ele estava passando. Mexeu muito comigo porque, mais uma vez, em 2021, um beijo entre dois homens é motivo de tanta repercussão. Ao mesmo tempo, era o primeiro beijo de dois homens negros na televisão brasileira, e não era uma ficção, era de verdade, e a gente precisa lidar com isso nos nossos tempos. E aí eu quis me manifestar de alguma forma, e eu decidi que era através da colagem que eu ia me manifestar. Então eu vendo as imagens, eu peguei uma imagem do beijo do Lucas com o Gilberto, coloquei girassóis na cabeça do Lucas, coloquei o machado de Xangô, que é pai do Lucas, trouxe as espadas de São Jorge para abrir os caminhos, e os pássaros como sinal de liberdade. E olhando para essa colagem, eu tinha vontade de lamber ela em todos os lugares. Lamber essa colagem nas televisões, nas ruas, nas paredes, lamber inspirado naquele beijo bem dado que o Lucas deu no Gil, aquele beijo de língua. E aí foi com essa ideia de lamber que eu trouxe a estética do lambe-lambe para dentro da colagem, e a colagem estava feita. É um pouco assim que funciona o meu olhar para as coisas, o meu olhar para o mundo e minha produção artística. Tem uma coisa que eu acho que é importante também de ser dita. A gente precisa estar atento aos acontecimentos do nosso tempo. A gente precisa ser certeiro no nosso discurso, no nosso posicionamento e na nossa criação artística, criando algo que realmente dialogue com o nosso presente. E acho que é por isso que a repercussão dessa colagem também se deu desse tamanho. Tava tudo muito fresco na nossa memória, tava tudo reverberando muito em todo mundo. Então a colagem, ela me possibilita falar do agora, no presente. No dia em que repercutiu a imagem do Lucas, a colagem estava criada e estava nas redes. E a colagem me possibilita isso. Falar do nosso agora, no presente, enquanto tudo está tão latente. Acho que isso é uma reflexão importante para nós como artistas, como que a gente cria discursos, estéticas, linguagens potentes que falem do nosso agora, que dialoguem realmente com o que está acontecendo, com o que a população está vendo, com o que está circulando por aí, para que a gente possa realmente fazer uma reflexão importante sobre o nosso tempo através da arte. É assim que funciona o meu processo artístico, as minhas construções de imagens e de colagens. Para mim, a colagem hoje está em tudo, em toda a forma de criação que eu faça, quando eu vou escrever uma poesia, quando eu vou recitar uma poesia, falando agora aqui para vocês, entendendo o meu corpo nesse espaço, tudo passa por referências em que eu tento agregar o meu corpo ao meu artista. Para mim, tudo tem se tornado um processo de colagens. Vocês conheceram um pouquinho do universo do poeta Celestino e das minhas colagens. Eu fico feliz demais em poder fazer parte desse festival, em poder agregar a minha arte e nesses tempos tão difíceis, nesses tempos onde a gente está tão separado, onde a gente não está podendo se ver, que a gente consiga ser ponte, que a gente consiga, mesmo de longe, estar junto, se aquilombando digitalmente,
para conseguir se fortalecer, se cuidar, se ajudar, entender esse tempo muito doido que a gente está vivendo. Então eu agradeço muito por poder estar fazendo parte disso, por vocês poderem estar escutando um pouquinho da minha criação, da minha arte, do jeito que eu vejo o mundo. E eu espero que tudo que eu falei aqui vocês consigam de alguma forma ver nas minhas colagens, que vão estar expostas no festival, primeiro digitalmente, depois presencialmente no futuro próximo. Eu agradeço muito, muito mesmo. Viva o Odara Festival, viva as colagens, Laroyê e axé.